Uma hora vai dar certo. Seguinte, como é que vai funcionar? Vou pedir para a querida, nossa querida representante de sala disseminar a informação. Como é que vai funcionar, Gabriel? Vai funcionar da seguinte forma: a gente libera o arquivo na forma de um exercício. Então, vai ficar lá como um exercício na página de conteúdo de vocês, lá onde aparecem as aulas. Vai aparecer um link de exercício. Você vai abrir e você vai baixar ou você vai ler no browser, como você quiser, o exercício, tá? Então, vai ter um PDF lá, vou gerar um PDF e vou colocar lá. E vai ter o exercício que você vai ler e vai ter instrução do que você precisa fazer. Você faz, gera um outro arquivo que você tem até amanhã, às 18 horas, para upar, para carregar para a gente, para subir para a gente, tá bom? Esse é o ponto, tá? Então, você não tem você não tem, a partir do momento que você começa, não tem um tempo determinado, tá? Você pode começar a olhar hoje e começar amanhã. Você pode ler hoje e começar amanhã às 5 da tarde. Eu não recomendo. Eu recomendo que você baixe hoje e tente já tirar isso hoje do meio, porque quanto mais rápido, melhor, né? Para que ficar carregando sofrimento? Mas você pode começar hoje e fazer amanhã, tranquilo, tá? Ele não tem um tempo, não é igual não é igual algumas provas, que a partir do momento que você começa, você tem que terminar, tá? Tiago, as gravações vão ser postadas? Em algum momento tem que ser postada, né? A questão é que eles estão tentando me ajudar a baixar elas, né? Eu achei que fosse ser fácil de fazer isso, mas não tá muito... o Teams está zoando a gente, tá? Para vocês entenderem, não é má vontade, nem do INSPA, nem minha, pelo contrário. Eu tentei esse fim de semana, eu tentei aí. Não rolou muito, não. Tá difícil. Eu conversei com o Antônio para entender o que ele estava fazendo, né? Ele me explicou como é que ele estava fazendo. A questão é que tem algum problema de perfil. E aí é uma questão do Teams. A gente está tentando resolver. Mas, de toda forma, assim, o que é fundamental? Que vocês tenham alguma coisa de backup, né? Espera um pouquinho. Enrolou um fio aqui. Pronto. O importante é que vocês tenham algum tipo de backup, tá? E esse backup, ele pode acontecer com a gravação, com o material de aula. Então, vocês têm material de aula, backup, no final das contas, vocês têm. Porque o meu slide, olha, meu slide é diferenciado, hein? Não tem slide igual, porque o meu slide tá mastigadíssimo, né? Tá bem diferente das outras turmas, inclusive. Então, vocês têm o backup pelo slide, vocês têm o backup pelo caderninho, porque eu fico fazendo as anotações. Então, vocês têm esse backup, então sigam por ele também, tá? Enquanto eu não consigo colocar as aulas lá, eu vou cobrar de novo aqui, a vida aqui tá meio apertada. Então, assim, eu cobro eles, mas não consigo ficar no cangote da galera cobrando toda hora. Eu vou cobrar de novo, vou pôr um post. Minha mesa tem vários desse aqui para lembrar tudo que eu tenho que fazer. Tem uns 10 aqui só para hoje. Vamos lá. Helpdesk. Cobrar. Aula. F macro. Tem mais um agora. Então, pronto. Cobrarei, tá? Sem falta. Ô, Felipe, você acabou sobrando? Tem mais alguém em trio aí? Tinha alguém que estava em trio. Ó, Felipe, essa vez vai em trio. Mas a próxima vez, você primeiro fala com o monitor antes, porque tem a impressão que não tem trio, viu? Porque pela minha lista... Cadê minha lista de presença? Minha lista de presença tem 93. Tá bom, Felipe, vai em trio, e a próxima vez conversa primeiro com o Vitor para entender se tá com 93 mesmo, porque sempre tem umas mudanças aí de número. Essa vez vai em trio, tá? Vai em trio.
Guilhermo, não, isso é um outro recado que eu tenho que avisá-los. Então, eu vou colocar aqui. Mudou o horário de atendimento, graças a Deus conseguimos. O apoio vai mandar e-mail para vocês hoje. Atendimento, vou colocar aqui no chat, F macro, mudou. Vai para sexta-feira, 10 horas da manhã. O atendimento de vocês agora é sexta-feira, 10 horas da manhã. Eu tô devendo 2, tô ciente disso, tô ciente. Então, esses que eu tô devendo, a gente vai repor. A pergunta é quando, né? Mas a gente vai repor. A gente vai repor, é óbvio. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a vida nas próximas quartas, porque tendo a possibilidade, ó, a gente vai conseguir repor um na próxima quarta, então semana que vem a gente repõe um, e aí fica numa próxima quarta, e eu vou repor o outro na véspera da prova, que é na outra quarta. Então, as próximas 2 quartas, a gente vai fazer atendimento na sexta, que vai ser o novo dia de atendimento, e nas quartas, tá? Então, as próximas 2 semanas, vocês vão ter 2 dias de atendimento, quartas e sextas, e aí depois o atendimento segue só nas sextas-feiras, 10 horas da manhã, tá bom? Que é para colocar isso em ordem, tá? Então, fica dessa forma. Dia 7 já não rola, olha, já me botaram. Bom, eu aviso vocês, tá? Mas a partir dessa semana, o atendimento é sexta. Os 2 que eu tô devendo, eu vou avisando vocês, tá? Mas provavelmente, semana que vem dá para fazer um na hora do almoço, já para o primeiro para reposição, tá? Mas eu aviso vocês na sexta-feira, o horário direitinho. Eu vou pedir para o apoio checar a agenda de vocês, tá? Mas o primeiro aí, o horário de atendimento novo, a partir já dessa semana, sexta-feira, 10 horas. Representante de sala, minha querida, avisa, por favor, a galera no grupo de vocês, tá? Mudança do horário de atendimento, sexta-feira, 10 horas da manhã. Que é o horário que vocês podem, né? Confirmem para mim, porque foi o horário que o apoio me passou. Né? Então, eu espero que, de fato, esse horário esteja lá, vago, factível, etc. Então, vamos lá, que a gente tem que hoje terminar esse capítulo 14, porque sexta-feira, nossa vida muda. Ai, ganhei um coração aqui, vou pôr até um também. Vamos lá, então, vamos lá acabar esse capítulo, né? Esse capítulo interminável, não acaba esse negócio. Jesus amado, esse capítulo não acaba. Então, vamos lá. Deixa eu charme aqui. Então, vamos lá. É sempre muito recado, né? O começo dessa aula é tão burocrático. É muito burocrático. Vou começar a encurtar os recados. Esse Tim sempre me zoa. Agora ele não me deixa compartilhar. Agora foi. Por algum motivo ele abriu minha câmera aqui quando não era para abrir. Peraí. Já sei. Vou compartilhar de novo, mas enquanto isso, vamos lá. Eu vou começar por aqui mesmo. Vou compartilhar por enquanto sem ser o caderninho, para a gente não gastar mais tempo. E aí assim que eu conseguir compartilhar o caderninho, eu coloco o caderninho aqui, tá bom? Então, eu vou compartilhar primeiro normal, e aí assim que eu conseguir, eu coloco o caderninho aqui e vou fazendo por o caderninho, tá? Então, os senhores devem estar vendo a minha apresentação. Confere isso. Ótimo, ótimo.
Então, vamos lá. A gente tinha parado nesse ponto. A ideia aqui... Desativar os áudios aqui. Então, a ideia aqui desse... Olha, o caderninho tá zoado mesmo aqui no negócio. Ah, não, pera lá, já entendi, eles mudaram o botão. Ah, mudaram o botão. Pronto, vai dar certo. Esse Teams, ele muda toda hora, é um saco. Tá mudando toda hora. Aqui, pronto. Acho que agora vai. Se não for, senão a gente não consegue fazer anotação, né? Mas ele não está compartilhando, iniciar a transmissão. Eita. Inicia a transmissão. Agora vai. Vamos ver se vai. Vocês estão vendo? Não está compartilhando, não está compartilhando o caderninho. Vocês não estão vendo o caderninho aí com vocês, né? Não estão vendo o caderninho. Não. Para. Então vai ter que ser hoje pelo slide mesmo. Deixamos o caderno de lado. Então vamos lá, vamos pelo slide mesmo, vai. Hoje vai ser roots. Então é o seguinte, vamos lá. Sempre para não perder tempo. Então, a gente estava falando até a aula passada de como é que a política fiscal agia dentro da economia, né? Então, olhando para a questão aqui do multiplicador, né? E a gente estava falando justamente disso. Vou voltar um minutinho, tá? Então, a gente estava falando isso aqui, ó. Vou voltar um pouco. A gente estava falando o seguinte, olha, como é que o governo poderia ajudar ou auxiliar na promoção de mudanças dentro da economia, né? E o papo que a gente teve naquele momento foi o seguinte: o governo ele pode aumentar ou reduzir as flutuações que acontecem dentro da economia, levando em consideração, vocês devem estar vendo meu mouse agora, que a demanda agregada é essa equação que está aqui embaixo, né? Então, a demanda agregada ela é formada pelo consumo, que está aqui, C0 mais C1 da renda disponível, que é esse 1 menos T vezes Y, mais o I, que ele vai depender aqui está colocando I entre parênteses R, para dizer que o investimento ele depende da taxa de juros. Que por enquanto, para a gente está falando que o investimento ele é exógeno, mas daqui a pouco a gente muda essa formulação. Mais o consumo do governo, que é exógeno, mais as exportações líquidas, que é esse último termo aqui, X menos MY, exportações que são exógenas, importações que dependem da renda. Então, a gente já tinha visto isso aqui, tá? A ideia aqui, ou a questão aqui, é perceber, nesse ponto, que a gente tem uma função, né, uma demanda aqui, que vai chegar no equilíbrio, como a gente tinha visto anteriormente, de demanda igual à renda dada por essa reta de 45 graus que está aqui no gráfico. Então, a reta de 45 graus, como a gente já tinha falado anteriormente, ela está aqui para sinalizar onde é que é onde está o equilíbrio gráfico, o equilíbrio macroeconômico de maneira gráfica, tá? A questão é que dentro dessa equação de demanda agregada, existe 2 pontos de participação do governo. E tem um em específico que é muito importante, que é o G, né? O tributo, ele é um ponto de participação do governo, mas ele está na inclinação dessa reta. Porque o tributo, ele está multiplicando o Y, e aí quando a gente fizer aquela equação de demanda, se a gente pegar essa equação de demanda e deixar o que é Y juntinho, a gente fez isso lá no nosso caderninho, né? Deu uma
simplificada nessa equação de demanda e deixou o Y de um lado que não era Y no outro, se a gente fizer isso, a gente vai perceber que esse T aqui, ele está dentro da inclinação dessa curva de demanda. E o gasto do governo, por sua vez, está aqui no intercepto. E ele é importante porque mudanças do gasto vão fazer com que essa demanda agregada se desloque para cima ou para baixo. O que é importantíssimo nesse caso? É perceber que qualquer mudança que aconteça dentro dessa economia, ela pode ser reduzida ou amplificada, do jeito que está aqui no nosso título, ela pode ser reduzida ou amplificada pela função ou pela ação do governo. Então, vamos tentar entender como. Então, vamos supor, por exemplo, que aconteça um choque no consumo autônomo. O que faz com que esse consumo autônomo se desloque para baixo? Anota aí no caderno. O que faz com que o consumo autônomo se desloque para baixo é, por exemplo, uma mudança na confiança do consumidor. As pessoas estão com medo, estão achando que vai dar ruim. Estão achando que o governo vai... Que o governo não, que a economia vai afundar, vai azedar, que as empresas não vão conseguir se recuperar rápido do Covid, que as famílias vão continuar com a renda muito apertada, que o auxílio emergencial vai terminar e que todo mundo vai ficar numa situação muito pior. Elas criam uma projeção que é ruim para a economia. Isso faz com que o consumo autônomo, por exemplo, diminua. A gente sabe que reduções no consumo autônomo mexem aqui no intercepto da demanda agregada, deslocam a demanda agregada para baixo. Essa redução da demanda agregada desloca a curva inteira para baixo. Diminuiria o ponto de equilíbrio, leva o equilíbrio do ponto A para o ponto B. Olha o que acontece com a renda de equilíbrio e com, portanto, a demanda de equilíbrio. Elas diminuem. A gente sai de um nível alto de demanda agregada e de renda agregada para um nível mais baixo. O que o governo pode fazer? Ele pode, numa situação em que ele queira reduzir essa flutuação, aumentar o gasto. Então, ó o que tinha acontecido. A gente estava aqui em cima no ponto A, aconteceu um choque exógeno que não estava no controle do governo, o C0 caiu. O governo pode aumentar o G para evitar ou para reduzir o impacto. Ele aumenta o G. E a economia, ao invés... Oi, pois não? Desculpa interromper, só esse aumento do G, ele poderia ser visto como, digamos, esse auxílio emergencial que teve ali durante o Covid para disponibilizar mais dinheiro para a população? Ou não é nada a ver assim? Eu não consigo ver quem me perguntou, só porque... Gustavo. Gustavo, não... Porque, assim, o que está dentro do G? A tua pergunta é ótima. O que está dentro do G? O que está dentro do G é o gasto do governo para colocar bens e serviços de maneira gratuita à disposição da população. Então, o G, o auxílio emergencial, ele não está sendo um gasto do governo para colocar nada gratuito a serviço da população. Então, ele não poderia estar dentro do G. Mas onde está esse gasto emergencial? Ele está numa formulação um pouco alternativa dessa demanda agregada dentro do T. O que é o auxílio emergencial? O auxílio emergencial, ele é uma transferência. O que é uma transferência, né, de renda? Agora, esse é o momento que eu precisava do caderninho. Eu vou fazer um adendo aqui num balãozinho. O que é uma... Vamos por aqui, ó. O que é uma transferência de renda? Né? Uma transferência do governo. Uma transferência do governo é uma renda... deixa eu ver como é que eu vou escrever. Mas transferência do governo é uma renda que o governo dá para as pessoas em um determinado momento, não pedindo nada em troca. Então, por exemplo, o auxílio emergencial, a gente falou isso em algum momento aqui. O auxílio emergencial é uma renda que o governo dá para as pessoas num determinado momento, sem pedir naquele momento nada em troca.
Então, ele não está remunerando por um serviço, ele não está remunerando um bem, ele está naquele momento dando dinheiro para as pessoas e naquele momento ele não está pedindo nada em troca. Então, é uma renda dada pelo governo sem contrapartida naquele momento, tá? Isso aqui é uma transferência do governo. Essa transferência de renda que ela é dada pelo governo, Gustavo, e demais, ela é dada e ela acontece, no final das contas, alterando não o G, mas alterando o T, porque é como se ela fosse um tributo ao contrário, tá? Ela é o tributo ao contrário, vou colocar assim, tá? Ela é o tributo ao contrário. Por que ela é o tributo ao contrário? Porque ela tem um efeito, de fato, oposto ao tributo. Me ajudem aqui. O que o tributo faz com o poder de compra das pessoas? Fala para mim, o que o tributo faz com o poder de compra das pessoas? Diminui. Diminui, boa. O que a transferência faz com o poder de compra das pessoas? Aumenta. Aumenta, isso aí. Então, ele é como se fosse um tributo ao contrário, tá? É só pensar que é um tributo ao contrário, de fato. Ele vai aumentar o poder de compra das pessoas. Eu vou deixar essa notinha aqui embaixo, tá? Que é só para lembrar, tá bom? Mas a ideia aqui é justamente essa. Então, aqui, Gustavo, não entraria bem no G, entraria aqui nesse T, tá? Eu tô vendo aqui que como o Gustavo de Souza coloca aqui que é o IR negativo. Eu acho que não foi o mesmo Gustavo que perguntou pelas iniciais aqui. É o IR negativo, é isso aí, é o IRA-1, tá? É isso aí. Aí o Léo Guerra me pergunta, o T é uma conciliação entre imposto e transferência? Léo, no final das contas é isso aí, é como se fosse uma ponderação ou uma conciliação, isso mesmo, muito boa. Tá? Aqui a gente está colocando, é que a gente geralmente, por que é difícil às vezes de enxergar isso? É que a formulação que o COR coloca, o T é uma alíquota. Mas o T, no geral, galera, ele não é necessariamente só uma alíquota. Ele pode ser uma combinação entre uma parte de imposto que é fixo e uma parte de imposto que é uma alíquota que incide sobre a renda. Então, quando ele é uma composição entre duas partes, né? Uma parte que é fixa e uma parte que é constante, uma parte que é uma alíquota, você consegue colocar naquela constante o que é transferência. E aí, o Edu me pergunta se o Bolsa Família é um exemplo. Bolsa Família é um exemplo de transferência. Bolsa Família, auxílio emergencial, aposentadorias, pensões, seguro-desemprego, tudo isso entra como transferência, tá, Edu? Tudo isso entra como transferência, tá? Então, eu vou até colocar isso aqui, ó, vou pôr esse tributo ao contrário, entre aspas. Vamos colocar exemplos. Auxílio emergencial, aposentadoria, bolsa. Isso aí, tá bom? Boa, galera, boa. Então, tá aqui, tá? Alguns exemplos, tá bom? Então, retomando aqui, o governo pode fazer, aqui é gasto, tá? Aqui, então, não é transferência. Poderia ser uma transferência, mas nessa formulação mudaria a inclinação, tá? Aqui o que está acontecendo é G, não é transferência, não é em Tzinho, é G. Aqui o que o governo está fazendo? O governo está gastando. Ele está gastando, por exemplo, tá comprando mais respirador para o hospital. Se bem que respirador para o hospital poderia ser considerado infra. Então, a gente pode dizer que ele está aumentando o gasto de merenda nas escolas públicas. Ele está gastando, literalmente ele está gastando. Tá? Ele está gastando, aumentando o gasto com coisas que aumentam
o serviço público, o serviço, a disponibilidade de bens públicos para a população. Ele está gastando, ele aumentou o gasto público. Ele pode estar contratando mais servidores públicos por exemplo, ele pode estar contratando mais médicos para colocar dentro dos hospitais, tá? Pode ser isso que ele está fazendo aqui para deslocar a demanda agregada desse ponto B para o ponto C, tá bom? Então, isso que ele pode estar fazendo. Ele pode estar fazendo isso aqui para reduzir o efeito do choque. Ele também pode aumentar o efeito do choque. Então, percebe aqui o que ele fez, né? Eu já respondo, Rafa. Ele estava no ponto A e foi para o ponto B. Se ele, ao mesmo tempo, reduzir gasto mais ainda, ele pode estar levando a economia do ponto B para o ponto C, tá bom? E aí a gente fechou a aula passada falando assim, olha, muitas economias, elas optam pela austeridade fiscal, fechar, né, os gastos, quando o objetivo de médio e longo prazo eles são específicos, como, por exemplo, colocar a economia em ordem, resolver problemas fiscais, etc. A gente tem que estudar a viabilidade dessas práticas, e aí eu coloquei aqui em negrito e em maiúsculo que macroeconomia não é normativa. Por que eu estou colocando esse lembrete? Porque o COR, ele vai criticar políticas de austeridade em momentos como esse que essa economia aqui do gráfico passa. Ele vai falar assim que não é recomendável que economias que passam em choques do ponto A para o ponto B reduzam ainda mais ou pratiquem políticas de austeridade fiscal. Então, ele vai meio que tentar dizer que ir de A para B e ainda reduzir gasto não é factível, não é correto. Depende de quem é a economia que passou de A para B e foi para C. Porque pode ser uma economia que precisa desse ponto de B para C para depois voltar para o ponto A, tá? Então, a gente não pode julgar. E macroeconomia não é normativa nesse aspecto, a gente não pode criar juízo de valor. Cada economia passa por uma realidade. Cada economia tem a sua realidade, tá? Então, a viabilidade dessas práticas depende das condições de contorno de cada economia. Não dá para criar uma saída única. Não tem saída única, tá? Então, só cuidado quando vocês forem ler o COR com essa leitura mais planificada. O COR dá uma leitura um pouco mais planificada. Cuidado com essa leitura, tá? Sejam críticos, lembrem disso, sejam críticos. Rafa me pergunta, professora, nesses casos, de onde vem o dinheiro gasto pelo governo? Seria de um fundo ou é dinheiro impresso? Rafa, depende. Tem economia que vai ter reserva, né? Tem economia... De onde é que vem o financiamento disso? Tem economia que o Tesouro Nacional vai fazendo reserva ao longo do tempo, porque tem economia que faz superávit, né? Não é uma realidade para o Brasil, né? Mas tem economia que vai fazendo superávit e que vai guardando, né? Então, você tem economias que provisionam recursos para momentos difíceis. Por outro lado, tem economias que não conseguem fazer isso. E aí elas se financiam, como o Gustavo lembra aqui, com o dinheiro do povo. E esse dinheiro do povo aí, no final das contas, é o financiamento via dívida pública. Então, se não tem dinheiro, o que você faz? Você pega um pedaço de papel, o título público, de uma maneira figurada, anedótica, é isso. É um pedaço de papel que o governo escreve que ele está te devendo um dinheiro e que ele promete te pagar daqui a um tempo com juros. E ele vende para você, você pega esse pedaço de papel, dá o dinheiro para ele, daqui a um tempo você troca esse pedaço de papel por uma grana. É uma dívida, né? Então, o governo se financia, no geral, quando ele não tem esse dinheiro, com dívida pública. É emissão de títulos da dívida pública, como o querido João acaba de nos falar aí no chat. É isso aí, tá? Então, geralmente é com emissão de dívida pública, tá? É geralmente esse tipo de financiamento. Agora, é óbvio, né? Dívida pública também, cuidado, não demonizem a dívida pública. A dívida pública não é ruim. É ruim quando ela é excessiva. É ruim quando ela é usada de maneira incorreta, né?
uma parte significativa da minha vida acadêmica foi estudando dívida pública. Dívida pública não é um instrumento ruim. O problema é que a gente usa ela de forma errada, tá? Rafa fala, então, nesses casos, o uso desse dinheiro do povo ou do uso de fundos não afetaria outras variáveis? Afeta, Rafa, e esse é um problema. Se o instrumento de dívida pública é usado errado, de forma errada, ela vai afetar investimento, ela vai afetar taxa de juros, ela vai afetar risco, e aí ela vai afundar outras estratégias, né? Então, no Brasil, o instrumento foi usado errado durante muito tempo. Isso colocou os juros brasileiros lá para cima. Então, ela afeta a percepção de risco das pessoas, ela muda as estratégias. Ninguém quer investir aqui porque percebe que ou ninguém não, vamos mudar a frase. Uma parte importante de investidores enxerga que o Brasil é um país muito arriscado e que existem outras oportunidades melhores de investimento. Então, percebe, o fato de você usar o instrumento de maneira errada, e você usa o instrumento de maneira errada porque tem outras políticas que estão desajustadas. Então, você faz muita dívida porque você, na verdade, não consegue controlar seu lado fiscal, né? Então, é aquela coisa de você não conseguir usar o instrumento da forma adequada, e para o governo, dívida pública é uma tentação, né? Porque é fácil para ele fazer dívida pública. Ele faz dívida pública e joga no mercado. É muito simples. Então, a ideia aqui é justamente essa, né? Ele usa errado, ele joga a dívida no mercado e ele vai jogando dívida, só que aí ele não resolve o lado fiscal, e aí, naturalmente, o mercado percebe que uma hora a estratégia vai afundar. Galera, abriu um áudio aí. Aí, obrigada, que senão eu vou ficar ouvindo a minha voz ao mesmo tempo, parece assim uma Matrix. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa por áudio, pode abrir de boa. Gustavo pergunta, e o Corona Voucher foi usado certo? Gustavo, eu acho que o Corona Voucher foi feito na hora que tinha que fazer, né? Naquele momento não tinha o que fazer. E assim, dívida pública em momentos como aquele precisam acontecer. Eu não critico o aumento da dívida no Corona Voucher. Eu critico o aumento da dívida quando você está crescendo e não reduz a dívida. Então, a dívida crescer em momentos que você poderia ter feito políticas de contenção de gasto, aí eu critico. Aí é bobagem. A dívida, teoricamente, você tem que reduzir dívida no momento em que você está conseguindo crescer. Por que a gente não fez política, pensou em políticas, talvez, de reformas, ou, se vocês preferirem, né, para ser mais polida, políticas que fossem mais austeras nos momentos em que esse país cresceu? É que no momento que você cresce, ninguém está pensando, no momento, né, de oba-oba, ninguém está pensando nisso. No momento de oba-oba, todo mundo está querendo ter as vantagens, né, ter os benefícios do momento bom. A gente só tem pensado no Brasil, infelizmente, em ganhar o benefício, né, em resolver o problema quando a situação explode, né, e isso é um grande problema. Então, minha crítica é mais essa. Agora, eu acho que tinha que ter feito, sim, Corona Voucher tinha que ter acontecido, a população precisava de socorro, né? Você imagina sem o Corona Voucher, o que teria sido desse povo, né? Então, dívida pública serve para esses momentos, tá? Aqui, fazendo um comentário muito breve para eu poder passar, dívida pública serve para que o bem-estar da população, vocês já viram isso em micro, ele não varie muito em momentos de choques grandes, né? O corona é um choque muito grande na sociedade. Então, para que a gente conseguisse manter o bem-estar, você ia ter que mudar muito o gasto e o tributo. E aí o bem-estar da sociedade ia variar demais. Então, para evitar essa grande variação de bem-estar, o governo faz a dívida pública para ficar tudo mais suave. Lembra da suavização de consumo? É para deixar mais suave. É o governo atuando para ajudar a suavização, tá? Não, no meu ponto de vista, não foi errado, não. O errado é o que a gente fez antes. É chegar no Corona Voucher com uma dívida de 80% do PIB.
Essa sustentação, o João pergunta, essa sustentação do governo não vai causar alguns efeitos? Vai, claro que vai. João, longo prazo isso é um problema, né? Porque agora você tem que dar um jeito de segurar essa dívida, né? E o grande problema é que agora a gente carrega um histórico complicado. A gente já vinha com essa dívida crescendo. É diferente da economia americana, porque essa é uma pergunta que sempre me fazem. Mas por que a dívida brasileira é um problema se a americana é mais alta em termos do PIB que a brasileira? É mais alta, mas a deles é estável. A dívida deles não cresce. Ela fica sempre ali. E eles administram. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Daqui a um pouco vai aparecer um gráfico de dívida aqui. E a gente vai voltar nisso. Mas isso no Brasil, isso lá fora. No Brasil, ela está crescendo. Então, o problema não é o valor, o problema é a trajetória. Dado que o governo muito provavelmente não vai conseguir fazer o gasto mais eficiente possível para a situação, além disso, o governo pode simplesmente falar que sempre o PIB está um pouco abaixo do ideal para a situação e fica aumentando muito o gasto, visto que o aumento do gasto é bem popular. É bem popular, mas ele não pode também ficar aumentando toda hora o gasto, João, porque se ele aumenta toda hora o gasto e o PIB, e dizer que o PIB está abaixo, ele vai se endividar cada vez mais, né? E aí ele joga para fora investimento. O problema dessa estratégia que você está falando, João, é que ele expulsa investimento do país. Porque se ele fala que o Brasil cresce pouco, então eu tenho que aumentar gasto, e esse gasto endivida o Brasil, a taxa de juros sobe, a gente vai ver essa conexão em breve. A taxa de juros sobe, e o aumento da taxa de juros faz com que o investimento diminua. Então ele começa a criar um cenário onde ele troca setor privado, que é o setor produtivo, pelo setor público que não é produtivo. Então, você está trocando um cara que produz por um cara que não produz. É o pior dos mundos. Me diz se ficou meio claro, mas ponham isso na cabeça. Quanto maior é a participação do setor público, tende a ser menor a participação do setor privado na prática, né? Na prática. Porque muito setor público na parada, você tem menos espaço de atuação para o setor privado, no geral. E isso expulsa um tanto a participação aí desse setor privado, que no geral é mais produtivo. O FMI, o Banco Mundial, não tem o BIRD aí, não tem Banco Interamericano, né, nesse caso, não tem um pé atrás em fornecer empréstimo para outros países, mesmo com grande possibilidade desse valor não ser pago? Tem sim. Mas aí que tá, quando eles emprestam dinheiro, existem contrapartidas, tá? E as contrapartidas estão sempre em arrumar a casa. Eles têm um pé atrás. Eles acabam emprestando, mas têm um pé atrás. E tem as contrapartidas. Eles cobram uma taxa maior, eles ajustam pelo risco. Paloma falou que tem uma dúvida. Pode perguntar, Paloma. Professora, nessa gráfico passado, antes desse, que teve primeiro a queda, tipo, do gasto, aí depois teve aumento, né, de gasto do governo, e depois, por isso, diminuiu o consumo autônomo, certo? Mas eu não entendi por que caiu mais ainda o consumo autônomo depois. Não, a ordem não é essa, Paloma. A ordem é a seguinte: primeiro caiu o consumo autônomo. Então, a sociedade teve um baita de um tropeção. Tem o corona, da história aqui, você pode pensar assim, aparece o corona. Aí, a sociedade inteira olha o corona e fala assim, putz, vai dar ruim. Vamos diminuir o gasto. Todo mundo diminui o gasto. A hora que todo mundo diminui o gasto, a sociedade vem aqui para B. Então, todo mundo sai do ponto A e vai para o ponto B. Aí o governo fala, não dá para ficar no ponto B. A economia diminuiu muito. Eu vou tentar ajudar essa economia a não ter um resultado tão ruim. Aí ele vai e aumenta o gasto. Tá? Então, a ordem não é o gasto do governo diminui ainda mais o consumo, entende? Entendi. A ordem é o contrário. Primeiro diminui o consumo, depois o governo vai lá e atua, tá? Mas aí esse intuito dele foi diminuir a flutuação? Isso mesmo. Mas por que acabou caindo mais? Não caiu mais. Nesse primeiro caso, ia do A para o B, tá vendo?
Ó, Sim, ia do A tá. para o B. Aí ele foi lá e ele atuou para chegar no C. Então, a queda foi, na verdade, de A para C e não de A para B. Então, nesse caso, ele diminuiu. O caso que aumenta é o outro caso, que é o caso em que ele diminui o gasto também. Tá ótimo. Então, aqui é só para mostrar que, dependendo da ação dele, ele diminui a flutuação ou aumenta a flutuação. Aí vai depender da atuação dele, tá? Tá ótimo. Obrigada, professora. Não por isso. Maravilha, maravilha. Então, visto isso aqui, que foi o final da aula, a gente só amarrando aqui e já falando de algumas coisas que vão aparecer, então já adiantei, eu tenho que lembrar vocês de alguns detalhes que aparecem aqui. O primeiro detalhe que eu quero lembrar, o que eu quero ressaltar é o seguinte. O primeiro ponto aqui, queridos, é que o multiplicador, ele não é único, né? Cada economia vai ter um multiplicador. E vocês já perceberam que o multiplicador, ele depende das características da economia. Então, se a economia estiver operando, por exemplo, com uma capacidade plena, com todos os seus recursos a pleno vapor, esse multiplicador ele vai ter um formato. Se essa economia tiver capacidade ociosa, ele vai ter outro, tá? Então, a ideia aqui é que o multiplicador ele não é único, no sentido de que economias distintas vão ter multiplicadores distintos e que momentos distintos na mesma economia vão levar a multiplicadores diferentes, tá? Então, aqui tem um exemplo que explica um pouco como é que a coisa funciona. Pensem, por exemplo, num caso extremo, que todos os trabalhadores estão empregados. Se a gente tiver um aumento no emprego público, a gente só vai poder ter esse aumento de emprego público se a gente retirar trabalhador do setor privado. Então, se todo mundo está empregado e eu quiser aumentar o gasto do governo, colocando mais gente para trabalhar no serviço público, eu só vou conseguir isso se eu tirar gente do lado privado. Então, nesse caso, eu vou estar tirando gente de um lado e pondo gente do outro. E aqui o multiplicador, ele tenderia a ser zero. Por que ele tenderia a ser zero? Porque é como se eu estivesse tirando uma peça de um lado e colocando uma peça do outro. Então, num caso onde todos os fatores estão alocados, para que eu consiga aumentar o número de pessoas trabalhando no lado no setor público, ou seja, para eu aumentar o G, eu vou ter que diminuir gente que está no lado do setor privado. E eu não vou conseguir aumentar o produto, porque é como se eu estivesse tirando a Maria da fábrica que é privada e colocando a Maria para trabalhar dentro do governo. Então, é o mesmo fator, só sendo deslocado de lugar. Ela vai continuar produzindo a mesma coisa, de um lado ou de outro. Talvez ela produza um pouco mais ou um pouco menos de serviço público. Então, o multiplicador, aqui está dizendo que ele seria zero, mas ele tende a ser zero, tá? Então, a ideia é que se todos os fatores estiverem empregados, é muito difícil que a gente consiga ter, de fato, qualquer impacto no produto. Eu vou estar só realocando eles entre setor público e privado. Agora, é óbvio que quando é que a gente espera que o governo faça uma expansão fiscal? A gente espera que o governo faça uma expansão fiscal quando o desemprego está muito alto, quando ele precisa estimular a economia. Quando o governo precisa estimular a economia, ele vai lá e ele vai fazer gastos maiores. Então, a gente espera que ele estimule a economia quando a coisa estiver meio desandada. Então, ele vai estimular a economia quando a Maria estiver desempregada. E aí o impacto vai ser grande, tá? Então, normalmente, o governo estimula a economia quando a Maria está desempregada. E aí sim o impacto é positivo. Mas é importante perceber que esse multiplicador não é único. Para uma mesma economia, momentos diferentes podem levar a multiplicadores diferentes. Além disso, o multiplicador, ou o tamanho desse multiplicador, ele depende da expectativa que as empresas têm em cima dos momentos econômicos que a gente vive. Aqui, a mensagem que a gente quer passar aqui é a seguinte: as famílias e as empresas, elas vão reagir ao que está acontecendo dentro da economia.
Então, elas vão reagir às mudanças de política e elas também vão reagir às mudanças de política que elas acham que vão acontecer. Então, olha para o mundo hoje, olha para o Brasil hoje. O que o Bolsonaro falou ontem, que já aconteceu, a gente coloca para dentro das nossas previsões e muda tudo aquilo que a gente acha que vai acontecer. Mas a gente também coloca na nossa conta o que a gente acha que ele vai falar, o que a gente acha que ele ainda vai fazer. O que ele já fez já entrou na nossa conta, mas o que a gente acha que ele vai fazer vai entrar também na nossa conta. Então, se a gente acha que vai sair a nova CPMF, a gente coloca isso dentro da nossa expectativa. Se a gente acha que ele vai fazer uma política fiscal mais restritiva, a gente coloca isso dentro da nossa conta. Então, o que ele já fez está na nossa conta, mas o que ele ainda vai fazer também começa a entrar na nossa conta. Então, se as famílias pensam que o governo vai fazer mais gasto e que vai cobrar mais imposto, elas vão começar a colocar isso dentro da conta. Então, a ideia é que se elas pensam que ele vai gastar mais e que na sequência ele vai cobrar imposto mais alto, elas vão começar a gastar menos para poder pagar mais imposto no futuro, em tese. Tá? Então, se elas começam a olhar e ver que o governo está fazendo política fiscal, gastando mais, e que amanhã ele vai passar mais imposto para pagar essa política fiscal excessiva, elas começam a gastar menos, guardar mais dinheiro, e quando elas guardam mais dinheiro, o impacto da multiplicação é menor. Então, percebam qual é a lógica. O governo começa a gastar mais, ele aumenta o G. Qual é o por que ele aumenta G? Porque ele quer mais impacto dentro da economia. Ele quer que o impacto sobre o produto seja maior. Porque ele está olhando aquele multiplicador. Ele olha o multiplicador e fala, eu vou aumentar o gasto, quando eu aumento o gasto, o impacto no produto é grande. Só que aí as pessoas olham essa economia e falam, não, pera lá, ele está aumentando o gasto e amanhã ele vai me tributar mais para pagar esse gasto. E quando ele me tributar mais amanhã, eu vou ter que reduzir meu consumo amanhã para pagar esse tributo. Então, você quer saber? Eu não vou deixar o tributo chegar amanhã e me acabar com o meu consumo amanhã. Eu vou olhar esse aumento de gasto dele hoje e vou diminuir o meu consumo hoje. Então, ele está gastando mais, por exemplo, em saúde hoje, então eu vou gastar menos em saúde privada hoje. Então, ele está gastando mais em saúde pública, eu gasto menos em saúde privada. E as pessoas começam a gastar menos no consumo privado e guardar mais esse recurso para amanhã pagar mais tributo. Isso reduz o impacto da multiplicação dentro da economia. É isso que a gente está querendo dizer aqui, ó, com esse reduz, vou passar o mouse em cima, ó, reduz o impacto do estímulo. As pessoas reduzem o impacto do estímulo porque é o que elas fazem é começar a poupar uma parte do dinheiro que elas têm para conseguir pagar mais tributos amanhã. Isso acontece em tese, não é toda a sociedade que vai reagir assim, tá? Na prática, não acho, não, Gustavo, que elas pensam dessa forma. A maior parte não pensa. Né? Ainda mais em sociedades como a brasileira, que se adaptaram à participação maciça do Estado, né? Sociedades como a brasileira, onde as pessoas se acostumaram com o Estado fornecendo muitos bens e serviços, na prática eu não acho que funcione assim, não, tá? Mas em teoria, e lembrem-se, o Core é um livro que olha economias europeias, em economias europeias isso funciona. Porque eles entendem essa questão da intertemporalidade, tá? No Brasil, isso não encaixa tanto, não, tá? Mas, do ponto de vista racional, faz muito sentido. E aí, para fechar aqui, o tamanho do multiplicador, então, depende do momento econômico. Se as pessoas estão numa fase de crescimento econômico, o multiplicador tende a ter um perfil. Numa fase de recessão, ele tende a ter outro perfil, tá? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta aqui? Senão a gente vai falar de finanças públicas.
Tem uma pergunta aqui que eu passei sem querer. Edu tinha perguntado se o T é negativo quando as transferências superam os impostos. Edu, nessa formulação que a gente está vendo aqui de demanda agregada, sim. Tá? Se as transferências forem maiores que os impostos, o T tenderia a ser negativo. Nessa formulação que a gente está vendo aqui de consumo igual a C0 mais C1 vezes 1 menos T vezes Y. Nessa formulação, sim. Tá? Maravilha. Se não temos perguntas, vamos falar um pouco de finanças públicas para a gente poder, então, evoluir aqui na nossa brincadeira. A gente vai falar um pouco de finanças públicas e falar um pouco de dívida pública, né? Eu vou mostrar uns gráficos aqui para vocês. Bom, isso tudo que a gente está falando, de aumento de gasto, de tributação, leva a gente, óbvio, a falar um pouco das finanças do governo, né? Quando a gente está pensando em momentos de recessão, momentos em que a economia está dando uma afundadinha, não é muito adequado para o governo pensar naquele mecanismo de estabilização automática. Estabilização automática aqui é perceber que a economia retrai e acha um equilíbrio novo sozinho, né? Vou voltar um pouquinho aqui, é pensar esse ponto aqui, ó, é pensar o ponto B. Aqui é um mecanismo de estabilização automática, né? O consumo autônomo caiu, a economia achou um novo ponto de equilíbrio, que é o ponto B. É uma estabilização automática, é natural, né? A economia acha um novo equilíbrio de maneira autônoma, sozinha, de maneira automática mesmo, né? A questão é que quando a gente está numa recessão, o governo ele não quer, no final das contas, não é adequado para o governo pensar, deixar a economia ou olhar a economia caminhar sozinha, e muitas vezes ele vai ponderar, eu vou refazer essa primeira frase, porque do jeito que está escrito, não sei se ela está ajudando. Muitas vezes, para o governo, é custoso ou é difícil decidir se ele deve deixar a economia achar caminhos próprios ou se ele deve intervir. Por que é difícil? Porque quando o governo intervém, ele pode criar dívida pública. E essa dívida pública pode ser carregada para períodos posteriores e ela pode gerar consequências que não são muito boas, né? Então, a ideia aqui é que o uso de estímulo fiscal para impulsionar a demanda agregada, quando a economia está numa recessão profunda, ele pode ser justificado em casos em que a economia se beneficie do processo multiplicativo. E os governos, no geral, fazem isso. Eles vão usar estímulos fiscais, eles vão gastar mais para impulsionar economias cuja recessão é muito profunda, para conseguir tirar economias do buraco, quando o multiplicador é alto. A questão é que essas políticas de estímulo, frequentemente, elas são acompanhadas ou seguidas por políticas de austeridade. Ou seja, o que o governo faz? O governo olha a economia na recessão, empurra essa economia para fora da recessão gastando mais, e na sequência ele vai e tira o estímulo e aperta o cinto. Então é como se você empurrasse a economia gastando mais, e assim que você consegue, você vai lá e faz uma política de redução de gastos, de austeridade, essa é a política de austeridade, ele vai lá, empurra a economia para frente gastando mais, assim que a economia enche os pulmões e respira, ele vai lá e tranca. Na prática, ele está alongando a recessão? Acho que não, João. Eu acho que a melhor forma de colocar isso seria ele não estar alongando a recessão, mas ele estaria
encurtando o tempo de recessão. Porque, João, o que ele está fazendo? Estou tentando pensar aqui numa analogia para a vida real. Estou pensando... Oi. O que eu quero dizer com alongando a recessão é que, por exemplo, vamos supor que a economia, os caras fizeram um monte de... Os caras, os agentes, né? Eles fizeram um monte de investimento errado, e aí agora que é a hora dos investimentos vingarem, eles não vingaram como eles esperavam, e aí como aconteceu isso errado, tende a ficar com expectativa ruim para o futuro, a economia, as pessoas diminuem o consumo, caem em recessão, e aí elas, depois que elas refazem o pensamento, veem onde que elas podem aproveitar as oportunidades da deflação e tudo, elas imaginam onde que elas podem investir de novo. E aí a recessão ela acaba mais rapidamente. O que o governo faz, parece pelo que está falando, ele está pegando, ele faz com que a recessão, essa queda, seja muito menor sentida e ele distribui essa queda ao longo dos anos, aumentando a dívida. Isso que eu quis dizer com alongar a recessão. Então, ele está penalizando o crescimento no futuro, é isso que eu quis dizer. Mas quando você fala assim que as pessoas estão aproveitando, você está pensando numa parcela pequena da população, né? Porque aqui, quando a gente está falando de uma recessão, a gente está falando assim, olha, a economia está no negativo, crescendo -5% ao ano. Tá? O nosso cenário, que foi o João que perguntou, né? O nosso cenário, João, é assim, a economia está decrescendo 5% ao ano, tá? O governo, ele tem que decidir o que ele faz. Ou ele deixa a economia decrescer 5% ao ano e achar o seu caminho sozinha, ou ele intervém. Se ele fizer a intervenção, ele pode aumentar o gasto e tirar a economia da recessão. Então, ele sai do -5% ao ano para levar a economia para o +3%. Só que quando ele chega no +3% e a economia respirou, e aí chegou no +3%, ela vai atrair de novo os investimentos, ele tira a participação dele. Então, acho que a pergunta é, ele deixa o -5% e deixa as coisas afundarem primeiro para depois a economia subir sozinha, ou ele deixa a economia subir com a ajuda dele e depois ele tira a participação e deixa ela andar sozinha. Porque a questão aqui, pela sua fala, o que eu entendo do que você está me falando é que as pessoas poderiam aproveitar oportunidades no -5%. Mas a sociedade em si perde muito nesse -5%. Porque você está falando que tem uma produção muito menor, né? As pessoas, no final das contas, estão encolhendo aquilo que elas produzem. Tem gente que pode estar se beneficiando com -5%, mas a sociedade em si está pior. Me explica melhor como é que a sociedade poderia, no geral, estar ganhando com essa situação de recessão? Tá, acho que eu falei, ficou meio ruim a fala que eu fiz. Então, o que eu estou dizendo com aproveitar a oportunidade é, na verdade, em momentos de crise, você tem deflação. Normalmente, você tem uma deflação, não sei em outras crises um pouco diferentes, com altas inflacionárias muito grandes, mas, no geral, é uma crise acompanhada de deflação. Então, você tem uma queda geral dos preços, e aí até as parcelas, se for uma crise comum, convencional, a maior parte das pessoas vai conseguir comprar as coisas com um preço menor. E isso, tipo, o que eu quis dizer é, no momento de crise, não, ninguém vai estar ganhando, é uma crise, todo mundo, ou pelo menos uma boa parte das pessoas vão perder, não à toa o PIB está caindo. Mas depois as pessoas, elas reavaliam tudo aquilo que elas estão gastando, o jeito que elas gastam e seguem de novo, né? Tipo, vão fazer novos investimentos, vão fazer as novas compras. E aqui investimento e compra não é só pessoal mais rico que está comprando empresas, esse tipo de coisa. Mesmo as pessoas mais comuns, e a gente tem que pensar no macro. Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, tem uma parte que você se equivoca, que é essa parte essa percepção de que os preços caem, né? E que as pessoas poderiam estar melhor. Tem uma confusão, é que vocês ainda não viram a parte monetária. Tem uma confusão entre o lado real e o lado monetário. Os preços estão caindo? Podem estar. Olha o Brasil hoje. O Brasil hoje é um Brasil no qual a gente vai cair 5% no ano. Pode botar isso na conta. Talvez seja 5%, talvez seja 4%.
eu sou conhecida por acertar os PIBs dos anos. A minha previsão esse ano é 5, menos 5. Deve cair menos 5. Embora esse ano acertar isso também é irrelevante, né? Porque tá difícil para... Tá, por um lado fácil, por outro difícil, né? Mas, enfim, a gente deve cair entre 4 e 5, talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas a gente vai cair. Olha para a situação do Brasil. A gente não está tendo deflação. Pelo contrário, os preços estão subindo. Os preços dos básicos estão subindo, né? O preço do arroz subiu, o preço da soja subiu. Em algumas deflações o preço cai, às vezes cai, mas não é uma regra. E o comportamento do preço, ele leva em consideração vários elementos, né? Não é só o comportamento da demanda, é o comportamento da oferta. Então, assim, o que a gente tem que olhar, João, no final das contas, é o que está acontecendo com a produção. A produção, em termos reais, está diminuindo. É como se você estivesse falando assim, olha, no começo do ano eu produzia essas 3 canetas, vocês devem estar me enxergando, né? Vocês me enxergam pequenininha aí ou vocês só enxergam o meu slide? É uma pergunta sincera. A gente enxerga também, prof. Ótimo. Vocês estão vendo aqui, ó, tem 3 canetas na minha mão. É como se a gente falasse assim, olha, no começo do ano eu produzia 3 canetas. No final do ano eu estou produzindo só 2. A sociedade está pior. Pode ter gente nessa sociedade que está melhor? Pode, porque pode ser que eu fosse o cara no começo do ano que só conseguia comprar uma caneta. E a situação no meu país, de alguma forma, me beneficiou e no final do ano eu consigo comprar 2, porque, sei lá, o preço das canetas caiu, o meu negócio bombou e hoje eu consigo comprar 2. Mas a sociedade em si está pior. Ela produzia 3, agora ela só produz 2. Então, quando a gente olha esse cenário, a sociedade em si está pior, porque ela está produzindo menos, independente do efeito preço. Então, assim, se a gente for olhar o todo, o agregado, a sociedade está pior. A produção encolheu. Em termos reais, físicos, em termos de quantidade produzida, essa sociedade está pior. Ela produzia um tanto, hoje ela produz menos. Como ela está produzindo de fato menos, é importante levar em consideração isso para perceber que as oportunidades, se existirem, são individuais, elas não são agregadas, né? Então, o governo, a participação do governo aqui, de fato, tentar ajudar essa sociedade a reduzir um pouco da perda, tá, João? Pensa um pouco dessa forma para perceber, assim, que o que ele está fazendo, na verdade, é tentar ajudar essa sociedade a sair dessa armadilha em que ela está pior no agregado. Então, ele vai gastar mais, porque a sociedade produzia 3 canetas, aí de maneira autônoma, né, ou sozinha, ela parou de produzir a 3ª caneta. O que o governo vai fazer? Ele vai gastar mais para ela voltar a produzir a 3ª caneta. Mas percebe, ele vai gastar para ela voltar a produzir a 3ª caneta. Aí, quando ela começar a ter estímulos a produzir mais, ela vai ter estímulos a produzir 4 canetas. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai começar a tirar o gasto dele para que ela consiga se manter sozinha. Então, esse é o esquema. Então, a ideia aqui é a seguinte, de novo, ó. Produzia 3 canetas. Veio a recessão e fez a sociedade produzir só 2. O que o governo vai fazer? O governo vai começar a colocar mais gasto para que a sociedade consiga voltar ao que era. A sociedade volta ao que era e começa a engrenar. Engrena. Traz mais investimento, começa a crescer, cresce mais do que o que era. Quando ela começar a crescer mais do que o que era, o governo começa a conseguir tirar o gasto excessivo que ele fez. E aí a sociedade volta a ser o que era. Então, a participação do governo aqui é tentar evitar esses solavancos, tá? João, me diz se ficou claro. Se ficou um pouco mais clara essa ideia do porquê que ele não está alongando essa crise. Eu entendi. Eu só fiquei com uma dúvida na questão da deflação, da questão monetária mesmo.
E a minha dúvida é o seguinte, quando eu falei em crise, eu falei especificamente crises convencionais, ou seja, pensando ali, vamos supor, uma crise de 29 para os Estados Unidos, uma crise de 2008 para os Estados Unidos, em que o que aconteceu não foi nenhum evento super extremo, como um desastre natural, um coronavírus, foi um erro de alocação de recursos dos investidores que causou uma crise no geral. Nesses tipos de crise, que não são causados por choques muito fortes devido a desastres ou grandes doenças, epidemias, a questão da deflação, ela se mantém, não? No sentido de que quando você tem uma... Pode. Não, pode falar, pode concluir, por favor. No sentido de que quando você tem uma queda ali da produção, do consumo, principalmente uma queda no consumo muito forte, primeiro, o nível dos preços vai cair. Depois que o queda do consumo se ajusta ali com a da produção, ele tende a voltar para o nível anterior ou algo no... Depende do cenário, João. Você tá comparando um momento em que as economias não eram interligadas, né? Em tese, se você for pensar essa lógica, o coronavírus tinha que ter feito isso na economia brasileira. A demanda caiu. Foi o que aconteceu lá em 29. Né? Acho que a primeira coisa que tem que ficar clara, assim, 29 não foi só um erro de alocação de recursos. Ali foi um puta de um erro. Você teve 25% de desemprego. A gente aqui chegou em 15 agora. Perto de 15. Lá foi 25. Então, assim, lá foi um puta de um erro, com perdão da palavra. Assim, mas é um puta de um erro. Então, assim, tem uma questão aí que acho que tem que deixar claro que tem de fato lá um erro de alocação, 29, algumas outras crises têm um erro de alocação, e você tem toda a razão, mas eu acho que a gente está comparando momentos distintos. Na crise de 29, você não tinha as economias tão interligadas como você tem hoje. Em momentos como o atual, que as economias são muito interligadas, apesar de você ter, às vezes, não ser o desastre natural, não ser um Covid, não ser uma hecatombe, né, que acontece, que muda a situação econômica, você tem as economias tão interligadas que isso favorece um tanto esses reajustes dentro do mercado. Então, às vezes, a recessão te leva a um aumento de preços porque o mercado externo enxerga que seu produto é mais barato e concorre por ele. É o que aconteceu com o Brasil. A recessão aqui faz com que a taxa de câmbio suba. E quando a taxa de câmbio aqui sobe, o produto brasileiro fica barato para o exterior. Uma parte do aumento de preços aqui agora, a inflação aqui é baixa? É baixa. A inflação no índice é baixa. Mas o preço do arroz, que é básico na alimentação brasileira, subiu horrores. Por que ele sobe horrores? Porque lá fora, a taxa de câmbio subiu tanto e lá fora tem problema de quebra de safra e é o problema das economias serem interligadas, né? O comércio ser tão interligado, que quando você olha lá para fora e enxerga que o preço do arroz brasileiro aos olhos dos estrangeiros é baixo, eles vêm com muita sede ao produto nacional. Então, percebam que hoje as crises, elas não necessariamente estão ligadas às recessões, elas não estão ligadas necessariamente a deflações, elas podem estar ligadas a processos inflacionários, porque o momento é outro. Né? A tua pergunta é muito legal para desmistificar um pouco a ideia de que toda crise vai estar ligada, ou de alguma forma ela está interligada a processos deflacionários, né? O mundo e o momento em que a gente vive está mostrando que não, ela pode estar ligada a outras percepções, tá? E eu vou pegar umas perguntas que apareceram aqui. Mas, João, só para concluir, a gente não vai conseguir se estender tanto aqui, enfim, para a gente poder terminar esse capítulo, vocês vão ter o APS e tal, mas a gente vai voltar nessa questão monetária quando a gente começar a falar de moeda e preços, tá? Então, se você puder fazer a gentileza de me lembrar isso, quando a gente entrar no capítulo de moeda, a gente volta nesse ponto para falar de moeda e crises, porque, de fato, os momentos econômicos distintos ditam
esse comportamento diferente. A gente vai ver que o comportamento monetário muda ao longo do tempo, tá? Então, a sua percepção, ela não é errada, mas ela se encaixa muito para uma economia com o perfil lá do começo dos anos 20, dos anos 30. Ela não se encaixa agora para 100 anos depois, né? 100 anos depois, a gente viu que as coisas mudaram um pouco. E aí, essa mudança, ela faz com que o perfil seja outro, tá? A gente tem que adaptar um tanto. Lucas pergunta, mas essa estratégia demanda uma maturidade do governo que às vezes inexiste, né? Que acho que é a questão que você estava falando, né, Lucas, da questão que eu estava comentando com o João, né? Como diria Friedman, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Friedman dizia isso? Friedman tem tantas frases e as pessoas atribuem tantas frases a ele que não é dele. Pedro, não existe o perigo do governo distorcer informação com gastos em momentos de crise? Sempre tem, né? Sempre tem. Mas a gente aqui está dizendo de governos que são ponta firme, né? Isso em tese, né? José Tomás, isso em tese. Professora, não só é adequado estímulo então só é adequado estímulo quando a recessão é profunda? Depende, Edu, depende. Depende dos objetivos do governo. O governo pode ter o intuito de estimular a economia, de mudar patamares. Não dá para criar uma regra única. Mas é óbvio, a ideia é que o governo pode estimular a economia e criar esse estímulo dentro da economia, né, empurrando a economia para frente, porque por N motivos, né? Desde o fato dele querer sair da recessão, que é o mais nobre, até o fato de ele querer mudar de patamar, né? Colocar a economia para concorrer com outros pares e por aí vai. O Rafa coloca aqui a frase do Friedman no nosso chat. Nothing is so permanent as a temporary government program. Rafa jogou na nossa cara, Gustavo, que a frase não é inventada. Boa! Vamos lá. Então, aqui, para a gente terminar a parte de finanças públicas, só me dá mais 2 minutos. Depois eu ponho uma carinha de espanto. Por que as políticas de estímulo são frequentemente seguidas de políticas de austeridade? Que esse é o ponto que a gente tem que falar aqui. Pelo seguinte fato. Quando a gente está falando de políticas de finanças públicas, o governo tem receitas em tributos e despesas dadas pelos gastos. E ele faz déficit. Porque se as receitas são menores que as despesas, ele vai acabar fazendo o que a gente chama de déficit primário ou déficit orçamentário primário do governo. Tá? Quando a gente tem esse déficit no orçamento do governo, então quando o governo gasta mais do que arrecada, ele vai precisar tomar emprestado, porque não dá para dormir com dívida, não dá para dormir no vermelho, melhor dizendo, né? E se não dá para dormir no vermelho, ele vai ter que fazer dívida. Então, quando o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa tomar emprestado. E ele toma emprestado vendendo título público. O título público é uma dívida, é o governo pegando emprestado para fechar a conta. Os títulos públicos, por que eles são atrativos ao investidor? Eles são atrativos porque eles pagam taxa de juros. Aqui, taxa de juros fixa é uma forma que o COR coloca, porque a dívida pública mundo afora tem uma característica geralmente um pouco diferente da taxa da dívida pública brasileira. A dívida pública mundo afora não tem tanta indexação ou tanta variabilidade, né? No Brasil, a gente tem dívida pública pré-fixada, que seria essa taxa de juros fixa que ele coloca aqui, e a gente tem mais 3 tipos de dívida. A gente tem dívida pública pós-fixada em câmbio, pós-fixada em índices de preços e pós-fixadas em taxas de juros. Então, no Brasil, 4 tipos de indexadores. Taxa de dívida pré-fixada, pós-fixada em preços, são as pós-fixadas em inflação, pós-fixadas em câmbio e pós-fixadas em juros, tá? A ideia aqui é que paga uma taxa de juros, o fixo aqui para o nosso cenário, entendam como uma taxa de juros que ela é
determinada. Não a taxa de juros determinada a priori, mas a gente sabe que ele vai pagar uma taxa de juros que está baseada em alguma coisa. Então, eu posso não saber a priori qual é o valor, mas eu sei que ou ele vai pagar uma taxa pré, ou ele vai pagar uma taxa pós-fixada, que vai depender da taxa de câmbio e por aí vai, tá bom? Esse é o ponto. Então, a ideia... Ih, tá vazando um som aí, galera. Deixa eu ver aqui quem é que tá vazando o som. Ah, paramos. Boa. Então, pronto, volta aqui. Então, só para concluir aqui, e aí eu já paro para o intervalo, juro que paro. A ideia aqui é que os títulos públicos, eles pagam e são atraentes para as pessoas por duas características. Primeiro, porque eles pagam juros, e as pessoas, é óbvio, querem ganhar alguma coisa para emprestar um dinheiro. Segundo ponto, porque eles são considerados dentro do mercado os investimentos de menor risco. Porque se o governo falir, a gente considera que todo mundo deve estar mal, né? O risco do governo em economias decentes, economias controladas, economias relativamente sólidas, o governo é um dos agentes de menor risco, né? É óbvio, economias que não são controladas, economias que não são bem gerenciadas, aí o governo vai ter muito risco. Mas numa economia bem gerenciada, o governo tem risco baixo. Então, numa economia bem gerenciada, o risco de inadimplência do título público é muito baixo. Então, as pessoas utilizam o título público como se fosse um ativo livre de risco, ou ativo de menor risco dentro da economia. E aí é óbvio que as pessoas vão usar esse título como uma forma de proteção, né? Podem acontecer crises? Podem. Acontecem crises de dívida soberana. Eu vou parar aqui para vocês tomarem um café e aí a gente vai voltar às 9 horas em ponto para a gente falar um pouco da crise de dívida soberana. Para explicar um pouco o que é essa situação de crise de dívida soberana. Mas nada mais é do que quando o governo começa a dar sinais de que as coisas não vão bem, tá? Então, 7 minutinhos para a gente buscar um café. Eu vou deixar aqui do jeito que tá. Opa! Eu vou deixar aqui do jeito que tá, para vocês pegarem para quem quiser olhar e olhando aqui. Vou buscar também um café, porque estou precisada. E a gente já volta. Tem só uma pergunta aqui. Se o déficit for muito grande, o governo tem de aumentar a taxa básica de juros? Se o déficit é grande, ele tem estímulos a taxa ser mais alta. Mas eu já falo disso, Edu. Deixa eu falar da crise da dívida, aí eu já engato nessa sua pergunta, tá? Vamos lá. Até às 9 o nosso intervalo. Tem 6 minutos para buscar um café.
Juliana, está no mudo. Pronto, acabei de perceber. Engraçado que eu não tinha me botado no mudo. Vai ver que o Teams me botou sozinho no mudo. Pronto, voltamos. Então, agora sim. Muito obrigada por me avisarem, que eu não estava vendo, só estava projetado aqui. Então, continuando, falemos um pouco agora de crise de dívida soberana. O que é a crise da dívida soberana? É uma situação na qual os títulos do governo passam a ser considerados de risco, ou seja, quando o governo passa a ser considerado um agente arriscado e, por sua vez, as pessoas acreditam ou enxergam dentro desse agente um risco maior do que aquele que deveria ter. Isso é muito comum. Primeiro, isso não é... Vou refazer minha frase. Isso não é comum, no geral, nas economias que são mais desenvolvidas, mas isso não é tão raro acontecer ultimamente. Então, não deveria ser um evento comum, porém, a gente percebe que isso tem acontecido com certa frequência nas últimas décadas, né? Especialmente por conta de crises que esses países emergentes, alguns emergentes, e alguns tipos de economias passam ao longo do tempo, né? O Pedro me pergunta se taxa de juros de longo prazo negativa tem alguma relação com isso. Pedro, taxa de juros negativa no longo prazo, ela na verdade indica o risco está ligado a taxas de juros elevadas no geral. Quando a gente está olhando taxa de juros negativa, o que a gente está olhando, na verdade, é que as pessoas, elas não querem, elas poderiam estar ligadas a uma percepção de rejeição da dívida, no sentido de que as pessoas estão enxergando que o mercado é melhor. Quando a gente está pensando de uma crise de dívida soberana, você pode pensar que taxa de juro negativa teria alguma relação com isso? Em alguns aspectos, acho que a percepção de taxa de juro negativa pode estar ligada a muitas coisas, não só a uma rejeição de dívida que poderia estar ligada à crise de dívida soberana. A gente ainda vai fazer um comentário curto sobre isso, mas é curto por um motivo muito especial. É porque a gente ainda vai ver essa parte monetária, né? A gente ainda não falou a ordem que a gente está usando aqui para a matéria de vocês, ela é específica, né? A gente está olhando primeiro o capítulo 14, depois a gente vai voltar para os capítulos de moeda, então a gente ainda não viu a parte monetária. Quando a gente falar da parte monetária, a gente vai falar um pouco da composição de taxa de juros, como é que as coisas funcionam, aí isso vai ficar um pouquinho mais nítido, tá? Então, lá a gente vai falar um pouco mais sobre como é que isso se forma, tá? Mas a ideia aqui, eu acho que antes até do que a gente pensar nas taxas de juros negativas, é pensar um pouco nas finanças públicas no geral e perceber que crises de dívida soberana, no geral, acontecem quando a gente tem estoques de dívida muito elevados, né? Que não necessariamente levam a taxas de juros negativas, tá? A gente tem algumas economias cuja taxa de juros é negativa e tem dívidas elevadas, mas a gente tem economias cuja taxa de juros não é negativa e a dívida é muito elevada, tá? Então, Pedro, segura um pouco a tua pergunta para a gente poder chegar lá na parte monetária e a gente vai esmiuçar um pouquinho isso, tá? Agora, só para concluir essa parte, eu vou mostrar o gráfico da dívida brasileira, a gente vai falar um pouco mais dela. Quando a gente tem dívida em relação ao PIB muito elevada, isso pode ser um problema, porque o governo ele tem que pagar juros sobre essa dívida, e aí a ideia, e assim, já dando um spoiler, no geral, o grande ponto é que quando a dívida é muito alta, requer um pagamento de juros muito elevado, porque dívida alta significa risco alto significa juros altos. Então, eu tenho uma dívida muito alta, eu tenho que pagar mais juros.
Para pagar mais juros, eu tenho que me endividar mais, então eu tenho que fazer mais dívida ainda para pagar mais juros ainda, vira uma bola de neve. Então, o governo tem que pagar juros sobre a dívida. Para pagar juros sobre a dívida, ele precisa aumentar a receita. Para aumentar a receita, ele tem que aumentar imposto. Às vezes, ele não consegue aumentar imposto, então ele tem que aumentar a dívida para pagar juros, e aí vira uma bola de neve, né? Então, os governos, no geral, eles precisam, em crises financeiras, eles precisam aumentar a dívida, tomar emprestado para conseguir fazer a economia funcionar, o que faz com que as recessões, às vezes, se alonguem demais, tá? Esse é o ponto. Marco, estão avisando que a sua câmera está aberta. Eu não estou vendo nada, só estou vendo o meu slide. Mas, enfim, estão te avisando aí. Bom, boa viagem. Vocês não perdoam, hein? Vocês não perdoam. Não perdoam. Marco, tá todo mundo de olho em você. É impressionante. Em mim, pelo jeito, ninguém tá de olho. Você tá percebendo, né? Que eles estão de olho em você. Na minha aula, tá todo mundo viajando. Mas, ó, estão falando dos seus dedos, estão falando boa viagem, né? Pronto, volto no slide. Esse slide que você quer, Thiago? Que não tenha turbulência, olha. Você vai viajar, Marco? Para onde você vai? Conta pra gente. Conta pra gente. Um olho no gato, outro no rato. Vocês são demais, cara. Vocês são demais. Ai, meu Deus do céu. Vocês são demais. Oi, Ju. Oi. Bom dia. Bom dia. Você pode fazer um adendo, assim, com o teto de gastos, relacionar esse assunto e se, tipo, se o teto de gasto ele é irrompido, tem essa possibilidade de crise da dívida soberana e tudo mais? Falo. Lucas, foi o Lucas que me perguntou, né? Acho que me apareceu aqui, Lucas. Isso. Lucas, deixa eu te falar, ó. Tem, assim, qual é o problema de romper hoje o teto do gasto? O problema é a expectativa que você gera, né? Porque você, olha o gráfico que a gente tem hoje aqui de dívida pública, né? Então, eu já vou emendar nesse aqui e já vou falar do que você me perguntou. Se a gente olhar aqui o gráfico que a gente tem de dívida pública ao longo do tempo, ela já é muito alta, né? E aqui está um pouco daquilo que eu já tinha falado, de trajetória, né? O problema não é a dívida pública ser alta, né? O problema é que, se a gente for olhar o que aconteceu de 2013 para cá, ela subiu num fôlego, meu amigo, que é igual a galera que ganha São Silvestre subindo a Brigadeiro, né? Tem um fôlego aqui que não para, né? Então, assim, o grande problema é que ela subiu com muito fôlego, né? E isso aqui passou um sinal péssimo, né? Para o mercado, né? Porque isso aqui é complicado, né? O mercado entende que o governo não está conseguindo segurar as rédeas do lado fiscal, né? E, de fato, não está. Então, esse aqui é o primeiro problema, né? O fôlego com o qual a dívida tem subido, né? Então, isso aqui dá a nítida impressão que o governo não vai conseguir segurar a situação, que as promessas de controle fiscal podem ser muito mais promessas do que, de fato, efetivas. Enfim, muitas coisas a resolver. Lucas, especificamente sobre o teto, a questão do teto é a seguinte: quando você fez o teto era justamente para mostrar que essa trajetória ela poderia ser controlada. Romper o teto hoje é admitir que essa trajetória pode continuar crescendo, porque você abandonar o teto de gastos é falar assim, olha, se com o teto você continua crescendo a dívida, você não consegue conter essa dívida, por que sem teto você conseguiria ter controle fiscal? Né? E aí você cria um risco muito alto. O problema de romper o teto, primeiro, você pode criar um cenário onde as pessoas... É difícil dizer para você que vai criar um cenário onde você vai ter crise soberana. Porque crise soberana, a gente aqui está dando alguns elementos, mas é óbvio, crise soberana não se caracteriza só por isso. Tem outras tantas coisas que levam a uma crise soberana. Mas o importante aqui é perceber que
Quando você tem uma dívida pública que cresce dessa forma, e você, porventura, vai lá e admite que você vai romper o teto, chuta o teto para a lua e fala, tudo bem, esse ano que vem, numa situação de exceção, a gente vai gastar o quanto precisar e depois resolve, o grande problema é que você está dando a sinalização de que na primeira dor de barriga, não que o corona seja só uma dor de barriga, tá? Não é isso, mas que no primeiro problema você rói a corda e a situação pode se agravar muito, e aí se deteriora, né, a situação para períodos posteriores. Então, acho que o sinal que pode passar é deteriora muito as expectativas, não acho que seria muito positivo, não. Tá? Tenho eu essa visão, mas assim, é uma visão particular, tá? Não é uma visão teórica, é pessoal. Admito que é bem pessoal, tá? Eu sou completamente contra abandonar teto do gasto. Não acho que a solução, especialmente porque dá uma olhada nisso aqui, né? Dá uma olhada nisso aqui. Opa, passou. Dá uma olhada nisso aqui, né? Fazer um comentário aqui, né? Vocês estão vendo que tem uma diferença líquida e uma diferença entre dívida líquida e dívida bruta, né? O que diferencia as duas é que uma é a que está no setor privado, é o que está na mão das pessoas, dos bancos, a dívida bruta é aquela que foi emitida, mas tem uma parte que está na prateleira do Banco Central. O Banco Central não é quem faz a dívida, é quem faz a custódia da dívida. Quem emite a dívida é o Tesouro Nacional. Né, o Banco Central tem essa dívida meio que na prateleira para fazer administração de política, né, monetária, etc. Tá? Então, isso aqui tem uma questão de instrumento, de política, tá? Mas percebam que, independente de qual que é a dívida que a gente está olhando, elas são bem altas e elas cresceram muito, né? A dívida bruta está em quase 80, está em 80, né? O último dado que a gente tem aqui atualizado por esse gráfico aqui do IPEA é de abril. Ela já passou 80, dívida líquida está aqui em 50 e tantos, já está perto de 55, tá? Então, está crescendo, tá? O que essas discussões de finanças públicas têm que trazer na nossa cabeça? Algumas discussões, né? Primeiro, é que é importante ter esses estabilizadores automáticos, né? Que a gente viu dos multiplicadores, porque quando a gente está tendo ciclos, eles contribuem para a gente ter essas reduções ou esses amortecimentos do bem-estar, né? Então, os amortecedores, os estabilizadores automáticos, eles ajudam a gente, quando o governo entra na economia fazendo gastos, aumentando, diminuindo gastos, aumentando, diminuindo tributos, ele consegue, no final das contas, levar a gente para pontos que seriam mais confortáveis dentro da nossa economia, tá? Mas é óbvio que o estímulo fiscal, ele tem que ser utilizado, mas talvez ele tenha que ser revertido mais tarde. Porque se essa reversão não acontecer, a economia pode ter dívidas públicas que crescem e essa dívida pública lá na frente, ela pode gerar um grande problema fiscal, que é o que acontece, inclusive, no Brasil. Dívidas públicas muito elevadas que pressionam a estrutura produtiva. Então, dívida pública muito alta, e aí eu vou pegar uma pergunta que apareceu lá no final da primeira parte, né, que quem tinha me feito a pergunta, deixa eu achar aqui, foi o Edu. Ele perguntou se o déficit for muito grande, tende a aumentar a taxa básica de juros? Tende, Edu. Né, porque déficit muito alto gera dívida muito alta. E quando a dívida é muito alta, o governo tem que dar juros mais altos para conseguir passar a sua dívida para o mercado. Então, se eu tenho uma dívida muito alta e eu estou muito arriscado, eu só convenço você a comprar a minha dívida se eu te pago mais por ela. Quando eu te pago mais por essa dívida, eu vou te dar dinheiro para ficar com essa dívida, você vai aceitar essa dívida para recebendo mais por ela, e aí, naturalmente, você não vai querer colocar seu dinheiro na fábrica que produz caneta, porque você vai fazer sua conta e vai falar, eu ganho 10% produzindo caneta, e 10% não, desculpa, 3% produzindo caneta, e a dívida pública me paga 5%. Então, eu vou ganhar dinheiro na dívida pública. Isso tira dinheiro do lado produtivo da economia. Então, o grande problema de ter dívida pública muito alta é que ela força juros mais altos. E juros mais altos vão acabar captando dinheiro que poderia ir para o lado produtivo. E aí, naturalmente,
a gente vai ter crise financeira, e aí eventos como crises financeiras, problemas como guerras, desastres naturais, eles aumentam naturalmente a dívida do governo. E é melhor a gente deixar para que eventos pontuais aumentem a dívida do governo, e não problemas de responsabilidade. A dívida do governo, ela precisa ser acionada em momentos que a gente não consegue controlar, e não momentos que a gente pode fazer políticas que controlem, né? Então, aqui está um pouco da minha frase lá do começo, de que a dívida pública pode ser usada e deve ser usada nos momentos que precisam ser usada, né? Que ela precisa ser usada, tá? Gui, eu já explico um pouco de novo a parte das diferenças de dívida, tá? No final eu retomo um pouco isso, tá bom? E sim, Edu, ela reduz o investimento do setor privado. Existe uma competição entre emprestar para o governo ou colocar a grana no setor privado. Se a taxa de juros do título público é muito alta, o título público acaba atraindo mais dinheiro do que o setor privado, e aí, naturalmente, a gente vai acabar colocando mais dinheiro no setor público, e aí a produtividade do setor privado cai, tá bom? É importante lembrar que a inflação, ela reduz o peso da dívida do governo da mesma forma que a deflação aumenta. Por que isso acontece? Porque quando tem inflação, o peso da dívida do governo se reduz porque ele vai ter que pagar menos por aquilo que ele deve. Isso aqui vale, essa frase está aqui, mas é importante que vocês deixem claro que isso aqui vale para dívidas pré-fixadas. Eu vou deixar isso aqui anotado. Isso aqui só vale para dívidas pré-fixadas, tá? Para dívidas pós-fixadas, isso não seria necessariamente uma verdade, tá? Mas isso aqui é uma frase que está lá no core, tá? Que a inflação reduz o peso da dívida do governo na medida em que, quando a dívida é pré-fixada, então o governo vendeu um título para você e ele diz que vai te pagar, ele já te diz quanto ele vai te pagar amanhã, então ele fala que vai te pagar 100. Se rolar inflação e a inflação comer teu poder de compra, o governo vai te pagar menos em poder de compra amanhã. Então, para o governo, inflação, quando a dívida é pré-fixada, é bom. Mas isso só para a dívida pré-fixada, tá? Então, essa frase aqui, ela é só para contextualizar o que está no core. Não se preocupem tanto com ela, tá? Porque para o Brasil, os tipos de dívida são diferentes. E o índice de dívida que sempre cresce é insustentável, porque o governo precisa, de algum jeito, entender como é que ele vai fazer para pagar seus endividamentos. Vale lembrar, se a taxa de crescimento da economia estiver muito baixa e estiver abaixo da taxa de juros, né, então se a gente cresce muito abaixo da taxa de juros, o governo tem que gerar superávit para conseguir reduzir a dívida, porque, lembra, a gente tem uma dívida e essa dívida paga juros. E a gente tem uma dívida que cresce de acordo com o déficit do governo. Então, eu tenho duas coisas aí para equilibrar. Eu tenho dívida de uma mão de um lado, uma dívida que já existia, e um governo que está gastando mais do que arrecada no outro. A economia precisa crescer. Se a minha economia cresce menos que a minha taxa de juros, eu tenho um problema, porque eu vou estar com a minha dívida crescendo. Então, a minha taxa de crescimento, se ela estiver abaixo da taxa de juros, eu tenho que necessariamente ter superávit para conseguir pagar a dívida. Caso contrário, a minha dívida só cresce e em algum momento eu não vou conseguir pagar minha dívida, tá? Então, aqui é um resultado de finanças públicas que a gente vai ver ao longo do tempo, olhando a restrição orçamentária do governo. Mas o que é importante levar em consideração aqui é que o governo paga juros sobre a dívida existente. Então, se ele crescer pouquinho, ele vai ter um ganho pequeno dentro da economia e vai pagar muitos juros. Então, ele vai gastar muito mais pagando juros do que aquilo que ele cresce. Isso pode ser um problema. Se torna insustentável e torna a economia, o crescimento inviável. Tá bom? Lições que esse capítulo traz para a gente, rapidamente, para a gente fechar esse capítulo. Primeira coisa, as importações, elas amortecem flutuações econômicas. Por que elas amortecem as flutuações econômicas? Porque o tamanho do multiplicador, ele se reduz com a propensão marginal a importar. Qual que é a ideia? Sempre que a gente tiver uma economia aberta,
uma parte da renda escapa da economia doméstica na forma de importação. Lembra que são os tais dos vazamentos. Sempre que a gente estimula a economia, aumenta o gasto do governo. O aumento do gasto do governo gera um impacto doméstico, mas se a economia é aberta, uma parte da grana vai para fora. Então, as importações, elas amortecem as flutuações econômicas na medida em que sempre que você tem um estímulo, um aumento, por exemplo, do gasto do governo, uma parte desse estímulo vaza para outras economias. Então, as importações, estando dentro da economia, elas amortecem as flutuações econômicas. Segundo ponto é que a existência desse comércio com o resto do mundo, ela restringe o uso do estímulo fiscal. Então, vamos pensar que aconteceu, por exemplo, o Covid e que isso deprimiu a economia, diminuiu o C0. A redução do C0 faz com que o governo queira aumentar o gasto. Então, ele vai lá e aumenta o gasto para diminuir o tamanho do tropeço do C0 dentro da economia. A questão é que, como tem importação, o mesmo motivo que a gente acabou de ver, uma parte desses estímulos vai virar vazamento de recursos. Porque como eu faço o gasto, aumento o gasto do governo para diminuir o impacto negativo da redução, por exemplo, do consumo dentro da economia, uma parte desse estímulo vira importação. E ao virar importação, vai estimular a outra economia e não a minha. Então, a ideia aqui é que tem que se levar em consideração que economias abertas, uma parte do estímulo doméstico vai influenciar as outras economias. Assim como o estímulo que eles fazem lá estimula a nossa economia. Então, em economias abertas, o comércio, ele restringe o uso desse estímulo fiscal na medida em que eu não posso considerar que o impacto é total dentro da minha economia. O impacto é um pouco reduzido, tá? Resultados diferentes acontecem se várias economias adotam os mesmos estímulos. Então, pensem que o mundo inteiro adotou o mesmo estímulo fiscal. Então, talvez as economias sejam mais beneficiadas porque são vários efeitos multiplicadores em conjunto. Mas quando a gente põe um estímulo fiscal só, um único estímulo fiscal, uma única economia estimulando, um único país estimulando a sua economia, vai ter um vazamento e certamente o impacto fiscal nessa economia não vai ser imenso, ele vai ser pequeno porque uma parte dele vaza para as outras economias, tá? Diferente de quando todo mundo faz política fiscal, que os efeitos são cruzados, ok? Para a gente finalizar esse capítulo, a gente só tem que falar um pouco da demanda agregada e os impactos sobre o desemprego. Para a gente falar disso, a gente vai ter que lembrar um pouco a conexão que existe entre demanda, produto e emprego, né? O livro de vocês vai lembrar, o Cor vai lembrar para a gente que a gente tem dois modelos para pensar essa conexão de demanda e emprego, ou demanda e desemprego. Tem um modelo que vai olhar o lado da oferta, que é a mão de obra empregada produzindo bens e serviços. Esse modelo a gente ainda não viu, é um modelo que vai ser visto no capítulo 9, a gente vai ver em breve. Mas tem um modelo que a gente já viu, que é o modelo da demanda. Olhando a demanda, influenciando a decisão de gastos, não, né? Porque a gente aqui não é veterinário, é gastos, né? Tem o lado da demanda, que é olhar como é que as decisões em gastos vão gerar demandas por bens e serviços que vão resultar em emprego e produção, e aí vai gerar impactos através do multiplicador. O modelo que a gente viu, vou colocar aqui, é esse modelo aqui, tá? Então, o modelo que a gente viu é esse modelo marcado em amarelo. A ideia aqui é a gente articular um pouco esse modelo junto com o primeiro modelo aqui do lado da oferta, de uma forma ainda embrionária. Então, a ideia aqui é a seguinte: como é que a produção se conecta ao emprego e ao produto? A gente vai usar uma formulinha muito simples, que diz o seguinte: isso aqui é uma função de produção, parecida com as que vocês veem em micro, que fala que o produto ele é igual ao número de trabalhadores multiplicado pela produtividade. Então, Y é igual ao
número de trabalhadores vezes a produtividade dessa galera. Produtividade é o quanto o cara consegue desempenhar, como que ele desempenha a função dele para produzir o produto. Então, pensem que essa produtividade aqui, inicialmente, ela é, exógena. Então, se ela for, por exemplo, igual a 1, um trabalhador produz uma unidade de produto. Se ela for igual a 2, um trabalhador produz 2 unidades de produto e por aí vai. Por enquanto, ela é exógena. O que a gente tem que perceber? Que as flutuações do emprego, elas vão ser causadas por mudanças da demanda agregada e a gente vai se distanciar de um determinado nível de produção por conta das mudanças desse nível de emprego. Eu vou mostrar isso no gráfico. Então, eu vou mostrar o primeiro gráfico agora. E aí, no começo da aula que vem, a gente retoma só esse, é o finalzinho do capítulo, para a gente passar para o próximo capítulo. Então, presta atenção no que está aqui. Né? O gráfico de cima, ele é só um gráfico de equilíbrio entre oferta, como se fosse um gráfico de equilíbrio entre oferta e demanda por trabalho. Mas ele ele não vai olhar necessariamente oferta e demanda por trabalho, ele vai olhar o quanto as pessoas ganham de salário, que é essa reta que ele está chamando de Price Setting Curve, essa aqui, contra a produtividade do trabalho, que é essa outra curva aqui, que é essa outra curva que está aqui, tá? Então, a ideia é que a gente tem uma oferta de trabalho, né, que está dada aqui por essa curva aqui, de Wage Setting Curve, tá bom? E a gente tem uma curva aqui de preços ou de salários que estão sendo ofertados. Então, esse gráfico aqui de cima é como se fosse um equilíbrio de mercado de trabalho. A gente vai ver em breve. O importante de vocês perceberem é o seguinte, existe um nível de emprego ótimo, que é esse nível que está dado pelo ponto A. Aqui, o que acontece? As pessoas estão ganhando exatamente o que elas querem ganhar. Então, existe uma noção de equilíbrio de mercado de trabalho. Elas ganham o que elas querem ganhar. Então, eu tenho aqui um nível ou um número de pessoas que estão trabalhando. Um número de pessoas dispostas a trabalhar, ok? Lembrem-se da nossa função de produção. Y é igual a produtividade vezes o N. Então, eu tenho um N aqui que me ajuda a achar quem é o produto. Então, esse N aqui me ajuda a achar quem é o produto. Quando eu faço uma política de expansão fiscal, naturalmente, ou seja, eu tenho uma flutuação, eu tenho um ciclo dentro da economia, eu estou aumentando o número de pessoas que está trabalhando. Então, quando eu aumento o número de pessoas que está trabalhando, eu naturalmente tenho um produto maior. Então, quando eu estou aumentando o número de gente que está trabalhando, o meu N aumenta. E naquela minha função de produção, Y é igual a produtividade vezes N, o N aumentando, o meu produto fica maior que esse produto de A. O produto em A é chamado produto normal. É o produto que vigora na economia quando o mercado de trabalho está em equilíbrio. Quando o mercado de trabalho vai para o ponto B, onde eu não tenho mais equilíbrio, mas tem mais gente trabalhando, a economia cresce e vai para um ponto de boom, de expansão de produção. Pode acontecer o contrário também. Eu posso estar num nível de emprego menor que o nível de emprego em A. Tem menos gente trabalhando. Se tem menos gente trabalhando, o produto vai ser menor que o produto de equilíbrio. É quando eu estou na recessão. Então, percebam que o número de pessoas trabalhando tem uma associação direta ao tamanho do produto. Essa conexão que a gente está fazendo aqui é o que puxa a gente para o próximo ponto, que é falar um pouco de mercado de trabalho e equilíbrio desse mercado de trabalho influenciando o produto, que é um dos próximos pontos que a gente vai começar a puxar aqui dentro da nossa matéria, tá? Então, vou voltar agora aqui, deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu voltar aqui e parar de compartilhar.
Então, a gente vai nas próximas aulas começar, e isso praticamente finaliza esse capítulo 14. Na próxima aula eu só vou retomar um pouquinho essa ideia, que eu passei rápido, eu admito, para a gente começar a pensar no próximo capítulo. O próximo capítulo de vocês é o próprio capítulo 9, que vai dar justamente essa noção do equilíbrio do mercado de trabalho. Então, a gente vai começar a puxar essa noção do equilíbrio do mercado de trabalho para conectar o lado real ou o lado fiscal com o mercado de trabalho. A gente vai conectar a demanda com a oferta, ok? Último recado antes de eu terminar aqui. Levem em consideração, não esqueçam, às 18 horas sai lá no Black, na aba de conteúdos, o APS de vocês. Esse APS de vocês vai ficar disponível de hoje às 18 até amanhã. Não deixem para entregar no último momento se não dá ruim, porque aí vocês não conseguem carregar. Então, deixem tudo bonitinho para carregar legal um pouquinho antes. Não vai poder mandar por e-mail, é só carregar pelo Black. Vai dar tempo de fazer, façam na duplinha de vocês, em dupla, tá? Só é possível um trio, que é uma pessoa que está fora. Guilherme, não consegui ainda negociar esse negócio das 23h59, então vai até as 18. Segue as instruções que vai estar lá. Se eu conseguir até as 23h59, vai estar lá, mas por enquanto eu não consegui, não. O pessoal está meio irredutível, então 24 horas são 24 horas por enquanto. Tá? Mas dá tempo, tá? Olha, é tempo de braçada para fazer. Eu não acho que vai ter tanta diferença, não. Edu, as instruções vão estar lá, tá? Vai estar tudo bem explicadinho. Eu não vou explicar aqui porque eu não posso dar spoiler para a turma de vocês, dado que as outras turmas também só vão saber depois, tá bom? Galera, nos vemos sexta. Façam um APS bonitinho, direitinho, com apreço, com cuidado. Tá? Acabamos esse capítulo 14, graças a Deus. Deixa eu parar de gravar. Nos vemos sexta. Muito obrigada pela presença.